Fundamentos de um terreiro da antiga. Há uma expressão popular bem antiga mesmo, que diz pegar o bonde andando. Ou seja, entrar em uma conversa sem saber a fundo do que se trata e ainda opinar. Pegar um conhecimento incompleto e resolver sair fazendo tudo sozinho, sem solicitar ajuda a ninguém. Muitos dirigentes e médiuns costumam entrar na Umbanda pegando o bonde andando, porque têm dons, mas ainda não têm um conhecimento completo. Conhecendo apenas alguns aspectos, mas sem ter uma visão mais ampla do que a Umbanda de fato é. Hoje falaremos dos terreiros da antiga, como era a Umbanda em suas origens e nos terreiros mais tradicionais, mais semelhantes ao que Zélio Fernandino de Moraes solidificou com seu caboclo das 7 encruzilhadas. Quais suas principais características e qualidades que talvez façam falta atualmente? Para muitos, pode parecer algo ultrapassado, mas ninguém poderia dizer que os resultados desses terreiros antigos não fossem extraordinários. Em primeiro lugar, um terreiro estava em um local tranquilo, mais próximo à natureza possível, por razões óbvias. Uma delas era a proximidade com as energias que essas entidades de luz lidam, ou seja, próximos ao axé, a fonte básica de energia de cada um deles. Mesmo sem o uso de tambores, devido à repressão policial daqueles tempos, havia os pontos cantados, que todos apreciam. Um terreiro era um local limpo e organizado, mas jamais uma exposição desnecessária de poder e luxo. Poder, dinheiro e luxo são conceitos muito distantes de uma religião que cultua a natureza, como a Umbanda. Lá, os mais simples ou os mais ricos se sentiriam em casa, porque o valor maior ali era o aconchego espiritual que receberiam desde a entrada naquele templo, sem privilégios. Essa simplicidade, aliada ao capricho, se via nos uniformes, sempre em cor branca, cor essa de defesa espiritual, já que o branco é a cor que repele todas as outras e também repele energias que seriam perigosas aos médiuns. A mesma simplicidade encontraremos nos congás ou altares, onde não havia o excesso de imagens, enfeites ou materiais. Basicamente, era uma mesa próxima à altura das cabeças, onde todos os que chegavam ali batiam a testa delicadamente 3 vezes na borda, em cumprimento aos guias espirituais do lugar. Terreiros mais tradicionais têm o hábito de cumprimentarem seus dirigentes beijando-lhes as mãos, cumprimento esse dos mais antigos, dedicados a pais e padrinhos, destacando-lhes a tradição e o respeito que todos deveriam ter para com eles. Para alguém se tornar um médium, deveria pedir licença à autoridade espiritual do dirigente e de seus guias, antes de fazer parte de uma corrente. Ninguém entra nem sai sem essa autorização e seria observado por um tempo para uma avaliação de seu comportamento no grupo, principalmente se conseguiria se adaptar àquele comando e seus membros. Assim, o médium seria avaliado por valores como fé, capacidade de comparecimento em seus compromissos, sem preguiça ou descaso, dedicação às tarefas mais simples ou mais complexas, desejo de colaborar com o grupo, capacidade de interagir com a diversidade espiritual e material
que existe em um grupo de umbanda, sua segurança mediúnica ao incorporar, sua vontade em aprender, seu respeito à autoridade de seus dirigentes e guias espirituais, sua discrição na lida com o problema dos outros e com o conteúdo do que já aprendeu, desenvolvendo a responsabilidade. Todos esses valores passarão pelo crivo de um dirigente atento e seguro, onde, quando observado que poderá haver um conflito, deverá afastar o médium para a assistência, até que possa se adaptar ou não às diretrizes daquele terreiro. Em terreiros sérios, jamais o aprendizado de um médium será acelerado, nem por dinheiro ou influência junto a dirigentes e médiuns. A confiança que um médium pode adquirir somente com o tempo e a demonstração de suas qualidades humanitárias. Ele será observado com muita atenção, sem pressa alguma, começando por cargos como a cambonagem, tarefa das mais importantes dentro de um grupo mediúnico, já que um cambono vai aprender o que uma entidade usa ou não usa, como fazer um fluido para ser usado pelas entidades, quais os materiais indispensáveis na lida diária de nossas giras e seus estoques, as seguranças discretas implantadas em portas e com gás, a humildade, o respeito em atender pedidos, todos aqueles entremeios que passam despercebidos pela assistência, mas jamais por um médium atuante naquele grupo. A cambonagem é uma das maiores escolas que um médium pode ter dentro de um terreiro de umbanda e um preparo indispensável a quem deseja conhecer mais sobre o nosso funcionamento. Dessa forma, um terreiro da antiga nunca era medido por tamanho de suas dependências. Se estivesse em um bairro nobre das cidades, luxo de suas paredes e uniformes, pelo número de médiuns em sua corrente mediúnica. Um terreiro da antiga era medido em sua comunidade pela quantidade de pessoas que ali se beneficiaram, pelas famílias que uniu, pela oportunidade de trabalho e crescimento pessoal que proporcionou a quem encontrou suas portas. Um terreiro da antiga saberá o equilíbrio entre manter a tradição, o estudo sério, aliado ao resultado de seus trabalhos sob a sombra de amor do Cristo. Se é pelos frutos que se conhece a árvore, os frutos da Umbanda feita com caridade e dedicação são doces nesse mundo que vivemos e na espiritualidade que nos cerca. Que bom ter você conosco! Antes de sair, dê um like, ative o sininho e assine o canal. Muito obrigada e até a próxima semana.